Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e comigo está de volta ninguém mais, ninguém menos que Rogério Cunha de Paula, o agente Mulder da conservação. Salve, salve, meu povo, salve, salve, pessoal. Quanto tempo, Fê, que a gente não grava, cara, que saudades. Esse ano atípico, cara, né, um ano cheio de conflitos, atípico, cheio de coisas, mas estamos aqui hoje para reviver os velhos tempos, velhos momentos do Desabraçando, né? Velhos encontros. Sensacional, é nóis. E não somos só nós dois, meus caros e minhas caras, porque nós temos aqui ninguém mais, ninguém menos que Adriano Gambarini. Salve, salve, Fernando. E aí, Roger? Beleza, cara? Porra, muito bom estar aqui de novo no Desabraçando, cara. Pô, sensacional, galera. Muito Se vocês bom. não fazem ideia de quem seja, pelo amor de Deus, né, galera? Galera que ouve a gente aqui, episódio 48 do Desabraçando Árvores. O cara lembra ainda, meu. Oh, ainda bem que eu anotei aqui. Eu não lembro nem o que eu almocei, velho. Que legal você aqui com a gente hoje, Adriano. Estamos aqui com esse Power Trio, né? O movimento punk rock aqui. E hoje, senhoras e senhores, nós estamos aqui para trazer para vocês, meus caros e minhas caras, o 5º episódio do UPC, The Ultimate Perrengues de Campo. A saga continua. It's time! Estamos aqui trazendo os e-mails da galera, contando as suas aventuras e as suas desventuras, os seus perrengues de campo, aquela situação trash que na hora, né, é um cagaço, mas depois vira uma boa história para contar. E nós estamos aqui para contar para vocês e também para zoar a galera que fica fazendo cagada no mato, né, não, Roger? Putz. A gente tava até conversando aqui antes de entrar no ar, né? Como que as pessoas ainda têm coragem de mandar as coisas pro episódio de perrengue? Tem um fundo pedagógico, cara. Tem um fundo verdade. pedagógico, Verdade. Vamos focar no fundo pedagógico do programa. Não, mas se você for pensar se é pedagógico ou pedagógico, né, meu? Porque é cagada no campo, né, cara? Então... Pois é, eu acho que tá mais pra esse bem bolado aí, viu, Gambarini? Muito bom, galera. Sensacional. Não pulem os jabás. Fiquem ligados, fiquem ligadas que obviamente está sensacional. Seguimos. Bora. Pessoal, vamos aqui rapidamente para os nossos jabás. Sigam lá nas redes sociais, no Facebook, o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, o @Desabrace, no Twitter também, o @Desabrace. E somos um podcast, 4. Sigam lá os nossos 4 podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho é Esse, o Que Bicho é Esse Crianças e o Caderno de Campo lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Lembrando que se você ouve lá no Spotify, deixe lá 5 estrelinhas na avaliação pra gente, porque isso nos ajuda e nos deixa felizes e cotetes. Hey, that's something everyone can enjoy. Pessoal, este é um projeto independente que se sustenta literalmente a partir de um grupo absolutamente maravilhoso de apoiadores e apoiadoras que abraçaram o Desabraçando, né, na nossa campanha de crowdfunding lá no apoia.se/desabrace, apoia.se/desabrace ou através de doações pontuais no PicPay, no @Desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso aos bastidores, Desabracevas, né? A gente tá sempre trocando ideia lá. Então, se você se sente compelido, se você se sente compelida, né? Se você acredita no que a gente tá fazendo aqui, considere aí apoiar o nosso projeto a partir de R$1 lá por mês no apoia.se/desabrace. Esse projeto continua existindo porque é
essas pessoas financiam o projeto, né, com as despesas que nós temos mensalmente. Então, mais uma vez, se você se sente compelido, se você se sente compelida, considere aí apoiar a partir de R$1 o nosso projeto e manter esta bagaça aqui online. Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né, os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra@desabrace.com.br. Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail, né, no primeirapedra@desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! Então vamos lá, primeiro perrengue. Vamos lá, Gambarini. Quem mandou foi Fernanda Felisbino. Olá, queridos do Desabrace. Aqui é Fernanda Felisbino, direto de Paranaguá, cidade mãe do Paraná. Pois já não sabia isso. Paranaguá, pra mim, era aquele finalzinho da estradinha de ferro que desce lá da Graciosa, mas tudo bem, vamos falar. Paranaguá, cidade mãe do Paraná. Depois de um hiato pessoal por conta do mestrado, voltei a acompanhar o movimento e resolvi mandar um perrengue que aconteceu comigo e com a minha equipe em campo, em uma área de reserva indígena de uma ilha aqui no município. Eita! Vamos lá. O trabalho era preencher tábuas de avaliação de ICMS ecológico, questionário que avalia o desempenho dos municípios no último ano, quantas ações realizadas em unidade de conservação, etc. Com isso, esses municípios que possuem unidade de conservação recebem o retorno de um tributo, blá blá blá, que ajuda na arrecadação anual e dependendo da quantidade, o tamanho da mesma é muita grana. Da quantidade de unidade de conservação, é verdade, isso é legal. Uhum. Isso é bem legal, as pessoas não sabem isso, né? Isso é legal, exatamente. Muitas vezes o pessoal é contra a unidade de conservação e tal, tem uns movimentos, né? Mas você vê que os municípios muitas vezes são super beneficiados, né, cara? Exato. Estado que tem bastante unidade de conservação é muito bom, né? A princípio, se o dinheiro é bem direcionado e se chega, né? Bom, pois bem, voltando aqui, fomos em diversas áreas para visualizar a situação atual das UCs, para quem não sabe, a unidade de conservação abreviada, e sua infraestrutura para visitação caso fosse aberta ao público. Avisei minha chefia que precisaríamos de um barco para o dia seguinte, pois iríamos em 3 ilhas. Uma delas continha parque estadual e estação ecológica, outra toda a sua área era um parque estadual e a outra considerada uma UC na categoria de área de reserva indígena, que continha, não contém mais, será? 2 tribos guaranis, espero que contenha ainda. E eu achei que era área aberta ao público. Bom, fica a dica, Fernanda. Unidade de conservação, terra indígena não é aberta ao público. Nada é aberto ao público, tá? Cara, você não pode entrar em lugar nenhum sem pedir autorização, cara. A não ser um parque, mesmo, parque nacional, aí pode, né? Não, cara, como é que você vai entrar? Também não? Você tem uma portaria ali que... Tendo uma portaria de visitação, sim, não? E área de uso público, né? Então... exatamente. Então, fica a dica, né? Porque é tribo indígena que você pode entrar, muito menos sendo tribo indígena, né? Porque, vamos conversar, Fernanda, você está na sua casa, alguém entra na sua casa para ver o seu quintal, você gostaria disso? Acho que não, né? Bom, é a mesma coisa, tem que pensar que ali é a terra deles. Então tem que respeitar o princípio, né? Não pode ir entrando assim. Deixamos a ilha com a reserva indígena por último e ao descer no Trapiche, fomos formados por flutuantes e bambus. Minha colega perguntou se eu havia avisado que iríamos ali naquele dia. Eu olhei para a cara dela com uma cara de desentendida e disse que não. Olha, e a colega já estava ligada. Pra que avisar, né, velho? Já tirou da reta. Pra quê, né? Aham, olha a ideia. Minha chefe não comentou nada. E é errando que se aprende. Bom, fica a dica, né? Bom, vamos ver até onde foi, né? já primeira lição do dia. Fica a dica. Não vai entrando achando que é simples. É uma terra indígena, vou lá vê-los.
Entramos como se estivéssemos sido convidados, com a roupa do órgão ambiental estadual, câmera e prancheta. Olha aí. Nos mocamos para dentro do mato numa trilhazinha que passava por várias casas do povoado e no final encontrei uma garotinha e fiz algumas perguntas. Mas, 1, ou ela era tímida, 2, ou ela estava com medo de mim, 3, ela não falava a minha língua muito bem porque eu não conseguia entender o que ela falava. Puta merda, né? Que cagando. Ai, meu Deus. Isso porque há 15 dias atrás eu estava numa terra indígena na Amazônia, né? Então... Você pediu pra ir, Gambarini? Porra, é lógico, né? Não só pedir, mas é um trabalho de 5 anos com indigenistas lá dentro e coisa e tal, com todos os trâmites certos para você poder ir e voltar. Voltando ao texto, resolvemos voltar e ir embora. Na volta, eu já podia até visitar nosso barco. Fomos abordados por uma agente da saúde que estava de passagem na reserva para realizar exames em algumas mulheres. Ela perguntou quem éramos, o que fazíamos e se havíamos avisado, pois todos pareciam muito preocupados e intimidados com a nossa presença, já que eles não sabiam que chegaríamos ali. Eu tentei explicar e tentei fazer ela entender porque estávamos ali sem avisar e ela até que compreendeu, mas estava com um semblante muito bravo e pediu que euzinha, que estava liderando a tropa, ai meu Deus, fosse falar com o cacique da aldeia que estava lá no começo do trapiche esperando por explicações. Aqui já não passava nem Wi-Fi. Mas também, cara, né? Porra, nossa senhora. Fui falar com ele tentando pensar positivo. Será que seria tão ruim? Morrendo de medo, né? Pois eu sabia que estava sem razão. Me apresentei, então ele disse: eu já estava mandando o barqueiro de vocês embora. Vocês não podem vir aqui sem avisar. Meu amigo, o que acontecesse se ele mandasse o barqueiro embora? Nadando. E eu mal sei nadar. E não tinha sinal de celular para pedir socorro. Fernanda, fica a dica. Celular não pega no mato, Fernanda. Meu Deus. Mas ela tá no Paraná, às vezes pega, né? Ah, pelo amor de Deus, mas mesmo que pegasse. Não pega nem dentro da cidade, né, direito? Porra, que é isso, cara. Fiquei toda desconcertada, com cara de tacho, para não dizer outra coisa, sabendo que estava sem razão, mas eu expliquei para ele o mais amigavelmente possível do motivo de termos ido ali sem autorização antes e amenizei o nosso lado para que ele deixasse a gente ir embora. Deu certo, mas ele nos chamou de antiéticos e que isso não poderia mais acontecer. Fomos expulsos com a maior classe pelo cacique, eu achando que seria bem pior. E poderia ser bem pior, cara. Poderia ser bem pior. Muito. Dependendo da etnia, da aldeia, do local, né? Nossa. Ou se fosse uma propriedade privada no interior de Goiás, dependendo, sabe? Não precisa ser terra indígena. Cara, você não deve entrar em propriedade, mesmo que seja uma reserva, é uma propriedade particular, porque as pessoas que vivem ali, aquilo ali tem um limite demarcado. Você não pode sair entrando assim, né, cara? É uma questão de escala. Eu achei interessante você falar a questão do quintal, né, Gambarini? Porque é basicamente isso, é um grande quintal. Exato. Eu acho que é muito importante deixar claro aqui que não é por ser indígena ou não é por ser um cacique ou uma liderança. Os guaranis gostam muito de serem os grandes chefes, serem chamados de lideranças e não cacique. Mas enfim, isso é outra história. Mas é muito importante deixar claro que não é o fato de ser indígena ou não, é o fato de você não poder entrar numa área que é privada, e você usou bem um exemplo, vai em qualquer fazendão no centro-oeste e vai entrando para ver o que te acontece. E isso é moral da história. Nunca entre em terras indígenas. Vou acrescentar um negócio, Fernando. Nunca entre em terras privadas sem avisar, sem pedir autorização. Poderia ter encontrado em contato com a FUNAI, faria essa ponte, e às vezes nem precisaria ser com a FUNAI. Se você fosse antecipadamente na região, uma viagem anterior, conversasse com a liderança, explicasse qual que era o sentido da tua pesquisa, e você ia poder fazer, às vezes, com muito mais retorno positivo para o teu trabalho, porque você ia ser recebido, né? Eu fico pensando, falei, caralho, velho, não é possível. Porque muita gente que eu sei que ouve a gente tá num projeto grande e tal, e aí vai, mas eu tava indo lá na propriedade, mas aí eu não consegui falar com o proprietário, aí eu não queria voltar, eu fui assim mesmo. Não, velho, não faz isso, sabe? Eu falei, cara, não é possível, bicho, sabe? A gente tá aí há 4 anos falando as coisas, a galera tá... É surreal isso, cara. Você pode andar na estrada, numa estrada de assim, ponto final,
legal. Se tem cerca, não é pra entrar. Aqui na Cantareira, no Felinos da Cantareira, a gente tem isso. Todo lugar que a gente vai, né? Você vai entrar num fragmento, às vezes o mesmo fragmento são 3, 4 proprietários. Sim. E, pô, se você não tem autorização, cara, não vamos, cara, sabe? Porque dá ruim. E depois você não pode entrar mais. Não, e ó, eu vou te falar um negócio, Fernando, fica a dica aqui, a primeira coisa ali, você tava com a sua maquininha e prancheta em punho. Pergunta, se um dia você quiser responder, você tentou tirar foto das pessoas? Segundo erro, primeiro entrar sem pedir autorização, segundo sair tirando foto. Não se faz isso, não se faz isso. É perigoso, né? Sempre me perguntam, eu tenho há mais de 10 anos, eu tenho trabalhado sistematicamente com povos indígenas, principalmente na Amazônia, que não falam português, muitas delas, independente de falar ou não, eu começo a tirar a foto depois do 3º, 4º dia. Eu nunca faço direto, porque é um princípio de respeito. É um princípio de respeito, né? Assim como você tem que respeitar pedindo autorização para entrar, pede respeito pedindo para tirar uma foto. E a questão do respeito, ela vai naquilo que você falou, né? De qualquer propriedade rural, né? Porque qualquer uma. Não é só terra indígena, é um pouco além, né? Porque é o respeito cultural e tudo mais, né? A propriedade é um respeito geral, né? Que você tem que ter na sociedade, né? Entrar na casa do outro. Uma terra indígena você tem que ter respeito duplamente pelo ser humano que está ali, pelas pessoas que estão ali, que moram ali, que tem a cultura ali, e pelo respeito à área que é ocupada por elas, como é a nossa casa, nosso quintal, a fazenda, qualquer outro lugar, né? Fica a dica. Fica a dica. Fernanda, desculpa a gente ficar pegando pesado, porque assim, é um negócio que tá realmente me incomodando, porque isso tá acontecendo essa semana, assim, o tempo todo a gente tá, a gente não conseguiu falar com o proprietário, mas a gente foi pra não perder a viagem. Eu falei, não, cara, você perdeu a viagem no momento que você não foi antes de confirmar, né? Então, fica a dica aí, galera, ó. Perde a viagem. Todo episódio de perrengue tem um, né? Lembra do Paulo? Sim. Lá na Caatinga, roubando peixe lá da galera? Não, e eu não lembro quem que era a menina que foi lá para aquela pesquisadora, foi na Colômbia, no Peru, não lembro agora. Na Colômbia. Fernanda, assim, não é a dica, assim, zoeira, assim, em tom de brincadeira, mas é para você levar como um aprendizado, porque espero que você tenha outros trabalhos aí que você possa fazer nas unidades de conservação, mas vá antecipadamente com todas as coisas legais possíveis, né? Bom, mas a gente tá falando isso, né, que eu acho que ela reconheceu o perrengue, né, ela colocou como um perrengue e reconheceu o problema que ela viveu, porque ela colocou a moral da história dela ali, né? Olha, com certeza. Exatamente, né? Então eu vou até ler aqui, moral da história. Nunca entre em terras indígenas sem avisar, com toda razão, Fernanda, como não só em terra indígena, como qualquer área privada. Eu poderia ter entrado em contato com a FUNAI, que faria essa ponte entre o órgão e o responsável pela tribo, e tudo isso teria sido evitado, com certeza. E às vezes, você fazendo uma viagem prévia e entrando em contato direto com a liderança, talvez fosse muito mais eficaz, muito mais rápido, você teria um retorno muito mais substancioso para sua pesquisa, porque você teria a receptividade uma receptividade maior da comunidade, né, daquele povo ali. Isso teria sido muito legal, porque os Guarani têm uma história fantástica de vida e você poderia ter aprendido muito com eles. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, eu acho que elas são complementares, né? Eu acho que uma dica para quem vai trabalhar em terra indígena, o contato tem que ser com os dois lados, tem que ser com a liderança e tem que ser com a FUNAI, porque muitas vezes existe conflito entre a liderança da terra e a FUNAI, né? Dependendo da gestão, né, do momento ali, porque existem as coordenações regionais da FUNAI, né? Então, conversa com a FUNAI e acha que já está garantido. É sempre importante contatar e ter esse ok da liderança também, né, Adriano? Os dois lados, exatamente. Aí você está alicerçada da melhor forma possível, né? Mas é bom, você aprendeu uma boa moral da história, exatamente.
Um grande abraço para todos vocês. Espero que não achem minha história sem ápice. Teve ápice, né? Teve ápice. Teve ápice. Foi boa. Poderia ser enfatizado o ápice, mas teve. Confesso que eu demorei uns 3 segundos, que eu sou de uma outra geração, confesso que eu demorei uns 3 segundos para entender aquela coisinha do Wi-Fi, mas aí tudo bem, eu entendi, né? O ápice foi o Wi-Fi, pronto. O segundo perrengue é da Carla Kopanakis. Olha aí, grande beijo, Carlinha. Oi, Fefe e Mi, boa noite. Você que tinha que ler essa então, né? Não, Rogério. Oi, Fefe, Mi e Rogério. O Mi é pro Rogério? Eita, noite. Perdão o atraso, risos, dias corridos. Como já dizia Maomé, antes tarde do que mais tarde. Bom, Maomé falava-se da montanha, não era? Será? Uai. Hoje já fica a dica, Carla. Vamos lá. Segue o perrengue. Bom, como muito bem solicitado, para dar continuidade ao quadro do podcast Perrengues do Campo, vou contar o meu perrengue que aconteceu na semana passada. Olha, é novo até. Mas semana passada, de quando ela mandou esse e-mail, né? Vai saber quando é que foi. Faz um ano e meio, né? Desde o último. Antes da pandemia, será? Eu fui fazer um campo no entorno de uma área restaurada da Mata Atlântica, e o campo consiste em fazer entrevistas com os moradores do entorno dessa área restaurada para entender a interação entre humanos e a fauna local. Levei comigo alguns alunos... Peraí, deixa eu descansar um pouco aqui. Nossa, velho, um bocado de vírgula, né? É vírgula, 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 vírgula e o ponto passou longe. Peraí, sei lá. Eu até me perdi aqui. Levei comigo alguns alunos da graduação para eles poderem acompanhar como são feitas entrevistas e auxiliar durante o trabalho. Enfim, no segundo dia do campo, a gente já tinha feito algumas entrevistas e faltava apenas um ponto para finalizar o trajeto. Você lembra do Gore, do Spectrum Man? Caramba, velho. Foi uma longa frase, vamos lá. Chegando no último ponto, e vimos que era um sítio enorme, bem chique, e o portão de entrada estava totalmente aberto. Na entrada tinha um lago todo lindo, do lado de um caminho de pedras que dava na casa. A casa ficava bem distante da entrada. Como o portão estava escancarado, a gente, eu e mais uma aluna que foi comigo, parou bem na frente da entrada e chamou por alguém. Tinha umas 5 pessoas que estavam do lado de fora da casa, e uma delas era um rapaz que ouviu e veio falar com a gente. Quando ele chegou, expliquei o projeto e fiz todo o procedimento de praxe que fazemos para aplicar o questionário e fazer a entrevista. Disse que éramos estudantes da universidade e perguntei se ele podia participar como voluntário da nossa pesquisa. Cara, nós estamos na mesma frase. Não tem, olha, esse parágrafo. Você tá vendo que eu tô fazendo os pontos, né? Menina. Carla, fica a dica. Ponto é bom e não faz mal. É bom e não estraga a respiração. Vamos lá. Ainda mais dos velhos, né? Caramba, nós estamos velhos, hein? Ele topou, né? Então o cara lá que foi voluntário, né? Ele topou e entreguei o formulário para ele assinar. Ele super gostou do projeto e assinou o termo. Comecei a fazer as perguntas e uma das primeiras era perguntando se ele morava naquele local, se ele tinha alugado ou enfim, qual era a situação. Aí chegou um ponto finalmente. Um ponto por parágrafo. Respira, toma uma água, pega a bomba de oxigênio. Depois dessa pergunta, esse homem ficou super nervoso. Ele respondeu assim: eu alugo aqui, na verdade é minha mãe que aluga, ela que paga tudo. Olha aí. Achei um pouco estranho e fiquei preocupada que ele estivesse se sentindo desconfortável. Falei: olha, não precisa responder nada que você não queira, pode ficar tranquilo. Nós não vamos divulgar esses dados e qualquer pessoa que conheça esse local há algum tempo pode contribuir, tem importância para a pesquisa. Tentei explicar tudo para deixar ele mais tranquilo e confortável. Aí começou a chegar bastante gente. Todo aquele pessoal que estava perto da casa desceu e começou a chegar perto. Comecei a achar a situação um pouco estranha. Quando olhei lá na casa, era bem distante mesmo, vi um homem descendo muito
muito rápido, parecia até meio bravo. E no que ele foi chegando perto da gente, todo aquele pessoal começou a dispersar bem rápido para dentro da casa. Me pareceu que estava... Que viagem, cara. Que estranho. Que viagem isso. Tá parecendo o filme Netflix aqui, meu. Caramba, cara. Twin Peaks. Pô, é que eu andei vendo uns documentários de serial killer, cara. Um negócio meio... Enfim. Me pareceu que estavam com medo, meio que assustados que esse homem tinha descido até o portão. O homem que falava com a gente estava parado como se estivesse em estado de choque. No que o outro cara chegou e ele já pegou o formulário da mão do entrevistado e o mesmo saiu zarpando dali na mesma hora. Rapaz. E assim... Então, o cara chegou, tomou o questionário da mão do cara e o cara vazou? Vazou. Porra, o cara que a mãe alugava. Meu, aí que não passava Wi-Fi mesmo, cara. E o cara... Até aqui já não tá passando. Meu. E o cara só tinha um olho, né? Ela não falou, mas o cara só tinha um olho, com tapa-olho Mas assim. isso aí não tá no texto não, galera. É a licença poética do Mimi aí. Porra, cara, a gente tem que fazer adaptar. A gente tem que imaginar a cena, né, velho? Adaptação de roteiro aqui, cara. Eu acho que o cara veio mancando, arrastando a perna. E assim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Só tinha pensado, bom, é um cara que tem muita grana e a mãe pagou um lugar para ele passar a quarentena com os amigos. Enfim... Comecei a conversar com um homem que desceu correndo da casa e expliquei pro cara e falei, olha, somos alunos da universidade, estamos fazendo o projeto tal e gostaríamos de saber algumas informações sobre a região, da floresta, etc. Perguntei se estava tudo bem e disse que caso nós estivéssemos incomodando, iríamos embora sem problema algum. Estamos entrevistando todo mundo que mora nessa região. Aí ele foi super simpático, falou calmo e disse, nossa, muito legal a pesquisa de vocês. Eu adoraria ajudar e acho muito importante e legal o que vocês estão fazendo, mas agora estou bem ocupado e não consigo dar atenção a vocês. Depois, se vocês quiserem ligar aqui e a gente marcar para vocês virem conversar comigo em outro momento. Precisa ser comigo mesmo. Esse lugar é, na verdade, um centro de reabilitação e tratamos pessoas com problemas psiquiátricos. Caralho, inclusive, o cara que estava conversando com vocês está no meio de um surto. Não sei se tem uma palavra melhor que seja mais elegante. E havia grandes chances dele pegar a chave do carro de vocês e fugir com o carro. Porra! Caramba, cara, que doideira. Obviamente ficamos em choque, né? Aí eles ficaram em surto, né? Ficamos em choque, né? Eu e a aluna que estava junto comigo pedimos desculpas e explicamos que não sabíamos. Realmente não tinha nenhuma placa ou algo do tipo. Ele disse que não sabia porque aquele portão estava escancarado que não era para estar. E aí ia pedir para alguém trancar. Bom, esse foi o meu caos de campo fresquinho saindo do forno para vocês. Isso tudo aconteceu semana passada. Fica a dica para vocês. Lembrem sempre de verificar antes se o local que vão realizar entrevistas ou qualquer atividade específica, se não é uma clínica psiquiátrica. Essa é uma coisa bem interessante. Qual é a probabilidade de você estar no meio do mato e entrar numa propriedade e ser uma clínica psiquiátrica? Cara, é surreal. Não, a probabilidade é super alta se você estiver num filme da Netflix, sei lá, velho. Acho que o desespero do cara é porque quando ele fechou o portão e foi fazer a contagem, já devia desaparecido uns 18 ali, né, cara? Com esse portão escancarado. Caramba, cara. Estão procurando até hoje lá. Imagina, cara, essa loucura de hoje. Pô, ainda bem que não deu nada, né, velho? Acho que é isso, gente. O do Marcelo eu vou mandar depois, juro. Acho que é isso aí, é coisa interna. Piadinha interna. É o perrengue do Maggioli que nunca veio. Valeu. Fortes abraços, Carla Kopanax. Gente, olha, a gente vai falando o negócio de entrando na propriedade, né? Volta a mesma discussão que a gente teve no primeiro perrengue, né? Exatamente. É um grande perigo. Já pensou se fosse um serial killer desses da série do Netflix que tá passando agora? O cara leva embora e você acorda no porão da casa, né? Imagina. Não, assim, tirando a parte mais esdrúxula, assim, pode ser uma pessoa que tá no meio de uma crise que pode ser agressiva também, né? Exato. E como eu falou, de pegar o carro e fugir, né? Não, e também pode ser, pô, a pessoa tá ali, duas meninas, entra na maior confiança, assim, na maior boa intenção, poderia ter entrado
no sítio ali para dialogar, né? Porque elas ainda tiveram assim o bom senso de ficar no portão. Porque bate palma, a pessoa vê a casa lá no fundo, alguém poderia, não, sobe aí, elas entrariam na boa fé, né? Então tem que... E volta, assim, os dois perrengues se interagem aí, se complementam, né? Você saber onde você tá andando. Duas coisas que eu queria falar desse perrengue da Carla, né? Uma delas é que hoje a gente tem... a gente já tinha antes, mas hoje mais ainda, né? A questão da defesa de propriedade, o povo tá armado até os dentes, né? Então... Não, direto aqui, Roger. Tudo que é canto que a gente tá indo aqui na Cantareira já foi 2 vezes. Foi com o Rafael, né? Não foi comigo. Mas o cara veio atender o portão com a arma na cintura. E visivelmente, né? Assim, não é... tá com a arma ali velada, não. Tá expondo a arma, tipo, o que vocês querem? Exposta, exato. O que vocês querem? E uma outra ocasião que o cara veio realmente com a arma apontando, né? Isso é muito perigoso, assim, cara. E isso que perigoso. A gente tava indo pra pedir autorização, né? Não tinha nem invadido nem nada. Eu não sei como ter uma forma de resolver isso, porque é um problema e assim, a moçada do campo, cara, principalmente trabalhando com entrevista, colocando câmera, fazendo transecto, precisa ter muito cuidado com isso, cara, porque o pessoal hoje tem essa coisa do direito à proteção da propriedade, né? Vão vir invadir, vão tomar, assim, a propriedade. Eu tô com muito receio disso ultimamente, cara, porque a coisa tá exacerbada, essa violência de defesa de propriedade. E a outra coisa é com relação às entrevistas, né? A Carla, ela colocou bem aqui, né, de assinar o formulário, né, de autorização, né? Não sei se todo mundo sabe que para fazer entrevista atualmente, já não sei há quantos anos, a gente precisa ter aprovação no Conselho de Ética, né, que vai avaliar o questionário, se esse questionário ele trata de assuntos sensíveis e tudo mais. Então é bom submeter, porque depois para publicar isso sem a indicação da licença aí do Conselho de Ética, da autorização, pode ter problema, né? E se é vinculado à universidade, então isso é muito, muito forte, né? Muito, muito explícito, né? Essa necessidade. As coisas mudaram, né? Mudaram muito e muito rápido, né? Então, e muito rápido. Eu acho que é meio que está instaurado uma desconfiança, aquela coisa da solidariedade, da humanidade, e da receptividade do interior mudou muito, né? Isso daí é uma coisa que era meio inerente dos grandes centros urbanos e a gente sabia se defender nos grandes centros urbanos, agora a gente está tendo que aprender num ambiente que a gente nunca teve isso, né? Nossa, assim, né? Somente a gente que é de uma geração que teve essa liberdade, entre aspas, né? Não uma liberdade abusiva, mas pelo contrário, uma confiança extrema. Era uma tranquilidade ir para o campo. Pô, galera, tá com um clima tenso esse episódio, perrengue, não tô gostando. Pois é. Cadê? Pô, clima de velório, eu gosto mais. Vamos precisar de cadê um perrengue escatológico? Precisamos de um perrengue escatológico. Eu gosto mais quando tem perrengue de diarreia, velho. E o Rogério deu um tom assim, cara. O cara ficou parecendo o Cid Moreira falando. Narrador, o narrador do. Pô, nossa, eu não tô nem vendo como pôr sonoplastia aqui nesse episódio de perrengue. Eu tô precisando de uma grana. Vamos ver se a Netflix me contrata pra ser o próximo narrador aí de uma próxima série de serial killer. Vamos ver se dá certo. Tá maluco. Oi, Carlinha, brigadão, viu, pelo seu e-mail, querida. Fica aí a dica, galera. Ó, tomem cuidado com os locais onde vocês vão, que pode não ser simplesmente uma propriedade. Pois é. It's time! Bom, terceiro perrengue aqui, pessoal da Mayra Dalla Vecchia. Espero que tenha falado certo, porque eu estou seguindo os acentos que estão aqui. Olá, povo do Desabraçando. Me chamo Mayra Dalla Vecchia e sou apoiadora deste projeto tão importante. Hoje resolvi... Olha aí! Já começou puxando o saco, né? Então não dá nem... Não, começou bem. Muito obrigado, Mayra. Com a gente achando que a zoação vai ser menor, mas isso não quer dizer nada.
Nossa, nós não estamos nem zoando hoje, nós estamos assim. Tá. Porra, mas é que os 2 perrengues primeiro foram uma coisa meio filosófica, assim, né? Então, hoje resolvi contar um perrengue porque passei, porque ele precisa ser servido de exemplo de como não fazer. Olha aí, já fica o disclaimer. Em caixas altas aqui. Foi em 2014. Nossa, quase 10 anos já, hein? Durante o inventário de entomofauna para a UEIA-RIMA da construção de uma usina hidrelétrica no Rio Uruguai chamada de Foz do Chapecó, em Santa Catarina. O estudo era focado em insetos de interesse médico, por isso montamos uma equipe de 4 biólogos e planejamos as atividades de campo. Dentre os métodos de coleta estava o uso de barraca de Shannon, que é constituída por uma tenda feita com lençol branco, onde internamente é usada uma fonte de luz para atrair os insetos crepusculares e noturnos. Esses bichos acabam pousando no tecido da barraca e são então coletados. Olha aí, que didático. Muito bom mesmo. Já eu lembrei daquela música, Mariposa, quando chega. Não é? Fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Mal sabe ela que tá ferrada na chama. Acontece que no meio do mato não tinha como levar uma fonte de luz elétrica. Então a opção era 2 liquinhos, botijões de gás pequenos, de até 5 quilos. Botijão de gás. E como iríamos ficar uma semana coletando nas 2 margens do Rio Uruguai, resolvemos levar 3 desses botijões. Porra, os caras queriam acabar mesmo com as mariposas. Carro alugado, Fiat Uno, 2 portas, 4 pesquisadores e um bagageiro cheio de materiais de campo e nossas mochilas pessoais, inclusive os 3 bujões de gás. Caramba, cara, não fitinho um. Pois é, eu tava tentando... 4 cabeças? Tentando ver como que ia caber nisso. Cara, será que ela não errou? Será que não era uma Kombi? Não, cara, porque não é possível. Percorremos aproximadamente 160 km pela BR, mas depois tivemos que pegar a estrada de chão com tantos buracos que os olhos e os bofes pareciam saltar. Depois de alguns quilômetros, comecei a sentir um cheiro de gás e comentei com os meus colegas: meninos, tem cheiro de gás. Ai, colega, desculpa, foi o feijão. Não, tô brincando, não tem nada disso aqui. Me responderam: devem ser dos botijões. Eu fiquei quieta. Só que logo depois comecei a escutar um barulho de ar comprimido vazando. Aquele barulhinho. Porra. Dessa vez cutuquei o colega que estava do meu lado. Você tá ouvindo? Fala, não tô ouvindo não, peraí que eu vou acender meu cigarro. Ela olhou pro lado, o cara já tava anestesiado e desmaiado, né? Deve ser o pneu. Vamos ver o pneu, disse ele, pedindo para parar o carro. Os caras estão com 2 botijões de gás no 3, carro. Não 2, 3. Um cheiro de gás forte no carro. Porra, cara, não. Fica a dica aí, ó. Ele sim, deve ser o pneu. Vamos ver o pneu. Mas o cheiro de gás estava cada vez mais forte. Antes de parar o carro, todos perceberam que o que estava acontecendo, os botijões estavam vazando. Entramos em pânico. Eu, mais nervoso, resolvi acender o cigarro. Não tem isso, desculpa. Entramos em pânico, eu mais ainda, porque estava no banco de trás, do lado do problema. A única coisa que vinha na minha cabeça era a cena do Uno explodindo e nós virando notícia na pequena cidade. Para piorar, não tinha onde parar. A estradinha de chão era muito estreita e com fluxo intenso de caminhões da obra. Meu Deus. Avistamos logo mais à frente um monte de areia e brita. O colega que estava na direção disse: temos que chegar até aquele local. Ninguém queria continuar no carro, só que alguém tinha que guiar, e o pior, alguém tinha que tirar os botijões do carro. Acho que nunca vivi algo tão desesperador. Depois de alguns instantes de apreensão, meu colega motorista tomou a frente e disse: deixa comigo. Olha aí, toca a música. Nossa, e saiu cuspindo no chão. Mentira. Saímos bem devagar de dentro do carro, imaginando o veículo explodindo conosco dentro. Nossa, cara, isso que dá Hollywood, né? Porque você já imagina, porra. E o negócio não explode se não tem gás, se não tem nenhuma faz. Mas enfim. Explodindo conosco, mas o corajoso abriu o porta-malas bem devagar, tirou o botijão e jogou no meio do monte de areia. Ele suava, mesmo estando a 5 graus. Em compensação,
Os demais, incluindo eu, tínhamos fugindo uns 5 metros. Olha que sacana, meu. Largaram o cara lá. Brother é brother, né, Fê? Olha aí. Ema. Fica a dica. Cada um com os problemas, né, meu? O combo se fode aí, otário, né? Cara, os caras fugindo, meu. Eles mesmo... O cara foi salvar a equipe e os caras... Já correndo. Aí. Mas não pense que esse perrengue acaba aqui. Agora vem a parte engraçada. Bom, Uai? depois de tirar os botijões, percebemos que tinha ocorrido não só vazamento de gás, como também de líquido. Um óleo que fica impregnado em tudo. E adivinha onde o líquido vazou? Nas mochilas de roupa. Nossa, velho. Era nosso primeiro dia de campanha mostral e havíamos programado de ir para a pousada somente depois de terminar as atividades de coleta noturna, lá pelas 23 horas. Estávamos todos fedendo o gás, mas no final do dia já tínhamos nos acostumado ao cheiro, até porque estávamos no meio do mato. O problema foi quando terminamos, resolvemos jantar, sujos e fedendo. Fomos em uma pizzaria. Ah, por que não, né? Mas ficamos do lado do forno a lenha. Não, mentira. Chegamos e procuramos um local mais afastado, que por acaso era próximo da cozinha. Olha aí, ó. Eu cantei a bola sem ter lido. Acho que depois de uns 5 minutos vimos alguém da mesa ao lado chamando o garçom. Depois vimos o garçom indo à cozinha, voltando. E de novo outra mesa chamando. Veio o gerente, foi até a cozinha e voltou. Somente depois de algum tempo é que percebemos que eles estavam procurando vazamento de gás. Nossa, velho! Porra, não é possível, não é possível. Meu, ó. Que, é claro, não existia. Era nós que estávamos causando agitação. Final da história. Tive que jogar fora as roupas. Não, botasse fogo, não precisava nem de combustão. O carro... jogaram fora as roupas e a mochila. O carro que era alugado foi para a lavação várias vezes e o cheiro deve existir até hoje. O que aprendemos com isso? Que não devemos usar botijão de gás e sim cartucho de gás e que não se transporta isso de qualquer jeito. Não, fala isso pro pessoal que adapta os Fusca lá em Minas pra usar gás em vez de... Cara, é surreal isso. Eu tava lembrando... Não, eu lembro de, quando eu era criança, o Fusca atrás ele tem um buraco, né? Aí ali é onde a gente ia, né? Os meninos sentados lá atrás e às vezes eu lembro de estar indo pra roça sentado ali atrás do lado de um bujão de gás. Mas é mesmo. Pô, eu não sei, eu acho que agora não mais, assim, porque bujão de gás hoje tá caro, né? Mas antigamente no interiorzão lá, eu peguei muita carona de carro, de caminhonete ali no sertão da Bahia, do Nordeste, com uma adaptação de gás de cozinha, assim. E porque compensava, era mais barato para eles, né, fazer essa gambiarra. Mas agora não, acho que não. Não sei se vale mais a pena. O preço que tá o diesel? Com certeza, cara. É verdade. Porque é aqueles caminhãozinhos que eles lotam de gente atrás, com gente, botijão, bode, galinha, tudo junto, tadinhos, né, cara? E o risco que esse povo corre. Porque direto, cara, pega fogo direto. Eu cheguei a ver uma vez uma caminhonete parada no meio de uma estrada, o cara puxando o bujão de gás, vazando fogo, com fogo, e ele correndo no meio da estrada, puxando desesperado por uma corda, querendo jogar o bujão dentro de uma poça d'água que tava nós. Eu lembro essa história, e os amigos estavam ajudando ele, né, em vez de sair correndo, né? E que não ia jantar nada, né? Tava ajudando, né? Então, fica a dica, né? Viu o pessoal que trabalha com ela? Fica a dica. Primeiro, vê se tem bujão de gás. Segundo, não sai dirigindo. Terceiro, não entra no Uno com ela. Não, brincadeira, viu, A Mayra vai largar vocês pra trás, cara. Olha. Não, e ela foi tão detalhista que ela até marcou quantos metros ela estava distante do Salvador, da turma, né? 50 metros. E aumentando esse tempo, né? Eu acho que faltou uma coisa nesse perrengue aqui. O nome do Salvador, porque esse cara merecia uma honra aqui. Cara. Merecia um salve aí, pô. Parabéns aí. Tomou uma providência aí, deixa comigo. O cara salvou a equipe, né? Esse foi o ápice, foi o Salvador salvar a equipe. Mesmo a equipe. O deixa comigo já diz tudo. O cara não precisa dizer mais nada, né? Aqueles caras. Mas, ó, cara, eu tirava o botijão e jogava na direção da equipe. Falei, seus galinha, ó, joga aí o botijão na direção deles. Brother é brother, viu? Brother é brother. Muito bom. Obrigado aí, Mário. Muito bom mesmo, cara.
Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Quarto perrengue, Thiago Almeida. O Thiago mandou um perrengue, ó. Ele não manda só e-mail para o Que Bicho é Esse toda vez. E aí, pessoal do Desabraçando, tudo bem com vocês? Acho que o Que Bicho é Esse vai ter que me dividir com vocês. Olha aí, acabei de falar. Grande Thiagão aí tá sempre respondendo lá o Que Bicho é Esse. Eu tive que pensar bastante uma boa história para mandar aqui pro Perrengues. Vice? Tá escrito aqui, ó, vice. Vice, ele é de lá de cima. Tantos perrengues, é lá de cima. Pessoal que tá salvando aí, né, o Brasil, porque tá foda. Eu ia falar isso. Com certeza. Eu ia falar, mas fiquei quieto, então vamos falar. É o povo que tá salvando o Brasil, vamos lá. Com certeza. Tá foda, né, velho? Vamos lá. Mas segue o primeiro perrengue de todos os perrengues. Estou eu lá na UFRP, Universidade Federal Rural de Pernambuco, um estudante de graduação no início do curso por volta de 2004. Olha aí, esse aí já tem quase 20 já. Porra, cara. Eu achei, dançou, viu, Thiago? Passou de 10 já é velho, cara. Acabou. Quando começa a falar em década, acabou mesmo. É isso aí, ó, já tá. Vamos lá. Tentando me achar em alguma pesquisa quando uma amiga de turma que já estava encaminhada me convida para fazer uma coleta de campo pro PIBIC dela. Esse campo ia acontecer na RPPN, né, Reserva Particular do Patrimônio Natural, Reserva Ecológica Maurício Dantas, em Betânia, no Pernambuco. A amiga ainda ia pagar tudo e de quebra eu ia conhecer o sertão. Olha aí, topei na hora, sem problemas, que ia perder uma semana de aula. Mal sabia eu que ia passar um perrengue danado e perder mais de uma semana. Muito bom, vai dar merda, com certeza. Vamos lá. Chega o dia de viajar para o campo, uma sexta-feira que, segundo a minha amiga, era melhor porque perderíamos menos aulas, bem no início de graduação, né? Preocupadíssimos com as faltas. Essa amiga tinha conseguido carro e motorista da universidade para levar a gente até a RPPN. Muito bom. Chegando ao departamento de transportes para encontrar o motorista, já teve o primeiro problema. O motorista que normalmente levava ela para o campo ficou doente e colocaram outro para substituir. Que deve ter saído lá daquele sítio, né, talvez. Olha aí, lá daquele sítio do segundo perrengue aí da Carlinha. Nessa época da universidade, cada motorista tinha o seu carro, ou seja, o cara que ia nessa viagem não ia com o carro que normalmente levava ela, que era uma caminhonete 4x4, iríamos em um carro baixo, era um carro tipo Opala. Porra, não é possível. Caramba, velho, não é possível. Não é possível. Não é possível, velho. Os caras vão pro campo no sertão num Opalão. Não lembro exatamente se era Opala, mas o estilo era o mesmo. Hoje, gente, pra quem não sabe, um Opala é um V8, né? Pra ter um Opala hoje tem que ser dono de um posto de gasolina, né? Ou um shake. Ou ter um bujão de gás preso dentro. Bem, minha amiga falou, tenho que fazer esse campo, vamos nesse mesmo. Como eu tava lá totalmente verde, só senti com a cabeça. Na viagem de quase 7 horas, descobrimos duas coisas. O motorista era tipo um MacGyver. Referência de velho! Guarde essa informação. MacGyver, né, gente? É referência de velho, né? Mais ou menos. Teve um remake do MacGyver um tempo atrás. Não, velho, você já viu? Você já viu? Teve remake? Teve. Teve, você já viu? É uma bosta, mas teve o remake. Não, cara, eu assisti uma vez, falei, pô, que legal, fizeram um negócio novo do MacGyver. Não, minto. Eu não vi o remake, eu vi um episódio original do MacGyver. Eu falei, pô, tava passando na televisão. Aí eu falei, cara, vou assistir, né, MacGyver. Pô, eu gostava tanto quando eu era criança. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Ô, velho, eu assisti 5 minutos e falei, cara, é tosco. Eu vou tentar guardar a recordação que eu tinha. Porque é tosco. Cara, é muito ruim, bicho. É muito ruim. E o remake é ruim também. O remake é ele novo, né? É ele antes de ser o MacGyver. Então, gente, ó, referência de velho, MacGyver era um cara que, com um clipes e um chaveirinho do Papai Noel, ele fazia uma asa delta, sabe? Então, assim, era isso aí.
Cara, não, velho, eu tenho que falar. Eu assisti, velho, 5 minutos. E é assim, ele chega num lugar e aí tem um muro. Mas o muro, velho, se, sei lá, corresse assim, chegasse 5 metros pra trás e fosse correndo, você conseguia alcançar, sabe? Não era um muro muito alto. Aí ele pega um ancinho, eu chamo de ancio, aqui em São Paulo se chama de rastelo, né? Rastelo. Sabe aquele negócio de juntar grana? Na época que aquilo era feito com uma peça de metal e não um negócio de plástico descartável, ele pega um negócio, acha um ancinho, um rastelo, ele destarracha, que ele é de rosca, e aí ele pega uma mangueira, cara, que também é de rosca, e a rosca enrosca a mangueira no negócio e joga como se fosse um gancho. Um gancho. E ele vai estilo Batman, subindo o muro. Eu falei, velho, a probabilidade de você achar, primeiro, uma mangueira que aguente, né, um peso, você precisa pendurar nela. E segundo, a probabilidade de você achar uma rosca que combine, velho, é mais fácil você ser atacado por um tubarão numa piscina, ser atingido por um raio, velho. Porque nunca 2 roscas vão combinar. Você vai ter que ter um adaptador. Não, e o cara achar no meio do nada, né? Isso que é muito louco. Não, mas... cara, não. É muito galhofa. É muito galhofa. E ele deu vacilo aí, porque ele podia pegar o chiclete que ele tava mascando com um pedaço da meia dele e fazer uma bomba e explodir o muro, né? Não, mas é nesse nível, né, velho? Nossa, vai cá, velho. Olha aí. Chaveirinhas de Papai Noel, um polenguinho e um clipe. E o cara faz uma bomba de explosivo atômica. Plástico, velho. Vamos lá. Então, galera, esse é o nível de galhofa aí do motorista lá do Thiago. Vamos lá. 2, né? A primeira coisa que a gente tinha que guardar, o motorista era o MacGyver. 2, que ele não sabia parar de falar. Olha aí, o cara passou as 7 horas de viagem sem parar de falar 1 minuto. Nossa, quem nunca esteve nessa situação, hein? Fora que ele dava um pitaco em todos os assuntos, inclusive na pesquisa da menina. Daí vocês já tiram como foi a ida, né? Minha amiga com ódio dele e só dando Hadouken pra cada frase. Hadouken! O Adriano é velho, ele não sabe o que é um Hadouken. Hadouken! O que é Hadouken? Eu sou da época do MacGyver. Ô, louco, velho, mas se você é da época do MacGyver, você também é da época do Hadouken, velho. Hadouken! O Ryu do Street Fighter. Hadouken! Olha lá, viu? Você não jogava Street Fighter 2? Não assisti, né? Não assistia, era um fliperama, velho. Você lembra do fliperama? Você comprava fichinha? Sim. Eu fazia fichinha você não jogou com Street chumbo Fighter? Também. Você também, cara? Nossa, a gente fez isso uma vez, deu tanto problema, o cara pegou que a gente tava fazendo fichinha. Eu também, cara. Eu peguei, roubar chumbo de pneu, amassar pra ficar bem fininho, parecendo uma hóstia e botar ali, funcionava. Ah, não, velho. Pô, a gente pegou uma ficha de fliperama, a gente fez um molde no sabão, derreteu o chumbo e jogou no molde, velho. Só que... E nem precisava, cara. Era só amassar fininho que caía lá e funcionava. Porra, mas o fliperama que a gente jogava, né, velho? Mas, era criança... um flipper de pinball, né? Não era... De pinball, Não era esses eletrônicos já que tinha Street Fighter. Ah, não. Era de pinball que, pô, quando você... Não, mas é que vocês são todos os caras criados em apartamento aí. Lá no interior de mim a gente derretia o chumbo, velho. Derretia o chumbo. Pô, é o contrário, cara. Mas a gente derretia o chumbo pra fazer isso. Não, aqui não tinha esses Hadouken, não, cara. Aqui era o Roots, o fliperama Roots. Não, mas moral da história, você não jogou Street Fighter 2? Não. Que tinha o Blanca, o brasileiro era um bicho que dava choque? Não. Ah, então, joguei. tinha 2 caras lá. Tá entendido então, aqui. Hadouken, bota aí, senhora. Hadouken! Pô, perdeu a graça o meu Hadouken, eu vivo dando Hadouken. Hadouken! Referência de velho, né, galera? Tem que explicar agora, né? Porque... Pô, você passou meia hora explicando que era o MacGyver, cara. Você já tá no pacote. Mas é que aí é referência de mais velho ainda, cara. Vamos lá. Pra somar o carro velho era a álcool e bebi um monte. Caralho, um Opalão V8 a álcool, velho. Cara, não pode ser. Não devia ser Opala. Não deve ser um Opala, não. Talvez um Monza. Corcelzão, lembro, Corcelzão. Corcel a álcool existiu. Opalão não existiu a álcool, não. Acho que Corcel existiu. O Corcel é metade do tamanho de um Opala, velho. O Opala ocupa metade da rua. Ah, mas depende se o Thiago ele é grande. Às vezes o cara é pequenininho, acha que o cara o Thiago é grande, cara. Vamos lá. Bom, vai lá. Sorte que o combustível não era tão caro naquela época. Olha aí, vamos lá. Ao chegar na cidade onde fica a RPPN, fomos fazer umas compras, pois o local onde ficávamos hospedados era longe da cidade
uns 45 quilômetros. E não dava pra ficar indo e voltando pra comprar as coisas. Olha aí. Nessa parada na cidade, ficamos sabendo que tinha chovido bastante e que a estrada para a reserva estava meio ruim. E talvez o nosso carro não passaria. Mas o nosso motorista MacGyver, super experiente, correu para tranquilizar minha amiga e disse: mocinha, não se preocupe, eu entro com esse carro aí, já passei em lugar muito pior. É aquele cara, né? Não precisa dizer mais nada. Vamos lá. E emendou uma história sobre como ele tinha passado em algum atoleiro, em algum lugar super difícil, que, resumindo, ele era foda e tal, fomos, né? Eu tinha que coletar, ela tinha que coletar. Chegando próximo ao alojamento, que na verdade era a casa de um proprietário que o pessoal da pesquisa usava, o carro atolou. Mas atolou feio, daqueles atoleiros que nenhuma roda fica fracionada. Ferrou. Andamos uns 2 quilômetros carregando mala e compras até a casa, escutando a ladainha do MacGyver se justificando. Que não tinha como saber que ia acontecer aquilo. Pô, velho, tipo, todo mundo avisou que esse estado tava ruim, velho. Como é que não tinha como saber? Eu fazia carregar tudo sozinho. É, com certeza. Olha aí. Fazia um trenó com clips, né, cara? Vamos lá, escutando a ladainha do MacGyver se justificando, igual eleitor que vota em político porcaria e diz que não tinha como saber. Olha aí, não tinha como saber que ia dar nisso, né? Oh, sabe como é que é? Sabemos, Thiago. É. Sabemos muito bem, né? Fica a dica. Nossa, velho, pois é, né, cara? Como diz o Tucano lá, né? O bicho tem unha de onça, tem dente de onça, tem focinho de onça, tem pinta de onça. Nossa, como que a gente ia imaginar que era uma onça, né, velho? Ninguém esperava isso. Porra. Chegamos na casa e desabamos para dormir. No outro dia tinha coleta para fazer. Vamos lá. Minha amiga trabalhava com dispersão de sementes. Olha aí, legal. Basicamente, tínhamos que andar nos quadrantes checando as árvores com frutos e coletar eles. Fora coletar flores para fazer exicata. Algum de vocês aí explica o que é exicata? Ah, o Adriano eu? Explica. Porra, cara, eu estudei pedra, meu. Sou geólogo que fez foto, cara. Não sei nem o que... Deve ser alguma coisa aí. Exicata a gente prensa, né, as folhas e coloca na estufa para ela ficar sequinha, vem caminhar para o museu ou guardar em coleção. Aí na volta do campo pro almoço do primeiro dia, chegamos na casa e no fogão tinha um monte de panelas de alumínio com fios e água. Olha aí. As panelas dentro da água e uma placa escrita: não toque, risco de choque. Olha. Esse é o MacGyver, velho. O que esse cara fez? Ficamos pensando, que porra é essa? Que porra é essa? Aparece o MacGyver e explica que ele resolveu fazer o almoço e que o gás tinha acabado e ele improvisou. O cara ficou fazendo aquela pataquada ao invés de ir desatolar o carro ou buscar socorro na cidade. Mas que ele fez o quê? Ele fez tipo um aquecedor elétrico de água? Um aquecedor elétrico. Um micro-ondas. Cara! Um micro-ondas sem porta. Esse é da MacGyver. Muito bom, hein, cara? Esse é MacGyver, hein? Rolou a maior discussão entre a gente e o motorista, clima tenso, e ficamos tratando ele só o necessário. Os dias passaram sem nenhum aperreio a mais, fomos fazendo coleta até que lá por volta do final do campo, minha amiga escorregou e caiu de bunda em uma coroa de frade. Olha aí. Nossa, velho, tem muito espinho em coroa de frade. Ela tem uma coroinha de frade mesmo, né? Que parece a coroa de frade. Tem lugar que eles chamam de bunda de sogra. É, banco de sogra, né? Nossa. E tem os espinhos mais grossos, né? Coitado, banco de sogra, cara. Que é um cacto redondo do tamanho de uma bola de futebol com uns espinhos grandes pra caramba. Voltamos para o alojamento, minha amiga quase sem poder andar e com a bunda cheia de espinho, e eu tive que tirar os espinhos da bunda dela com uma pinça. E tinha espinho que estava bem próximo do monossilábico tônico. Caramba! Nossa, cara, isso deve ter doído mais que o infinito, cara. Nossa, tá doendo só de pensar. Mano. Caramba, velho. Mas tiveram uns que ficaram muito profundos e isso ia infeccionar. Não tinha jeito, tínhamos que ir embora. Eu resolvi que ia buscar ajuda na cidade a pé. Peraí, mas o cara já tá no último dia de campo e o cara não desatolar o carro? Até agora ele não desatolou o carro, pois é. Caralho! Porra, cara. E aí, ele ficou fazendo o que na casa esse tempo todo? Mas essa hora começou a cair uma tempestade dessas que dá no sertão e não para. Choveu por 2 ou 3 dias e passamos muito a data da volta. Quando parou de chover, fui a pé até a cidade com o MacGyver. Caralho, velho,
o carro tava lá esse tempo todo. Eu não tô acreditando nisso. Cara, que absurdo. Quando parou de chover, eu fui a pé até a cidade com o MacGyver, que não tinha feito isso antes, enquanto a gente trabalhava. Caralho, o cara ficava inútil lá todo... Nossa, velho, que viagem. Andamos o dia todo. Quando chegamos à cidade, descobrimos que a polícia estava à nossa procura, mas não foi até a RPPN porque o carro deles não passou. Nossa, cara. Quantos dias será que foi esse campo, cara? Caramba, velho. A polícia nos ajudou a arrumar um trator para tirar o carro do atoleiro ainda à noite, porque eu insisti. Falei que a menina estava sozinha na fazenda, os policiais não queriam ir, porém, diante do meu apelo, eles foram. Tiramos o carro, voltamos para a cidade e a amiga foi para o hospital retirar os espinhos da bunda. Ficamos conhecidos em Betânia como o pessoal que se perdeu no mato durante um bom tempo. Todo mundo conhecia a gente na cidade. Chegamos em casa cheios de histórias para contar e esse perrengue que espero seja lido no Desabraçando, com certeza, meu caro. Com o maior prazer. Meu, agora a gente precisa saber o nome do MacGyver, cara, pra sair correndo, não passar. Caramba, velho, que viagem. Cara. Se você for pra Betânia e chegar um cara de opalão, você fala, não, esse não. Ó, fica a dica do Thiago. Nunca confie num cara de opalão que vai pra Betânia. Opalão, Monza, Corcel, qualquer carro desse estilo. Caramba, velho. Tô pensando aqui, pô, mas aí faltou o final, né? O que aconteceu? A menina foi, né? Deu tudo certo? Foi pro hospital? Infeccionou, não infeccionou? Pois é. Eu só queria saber quanto tempo que o MacGyver ficou à toa lá enquanto os caras estavam se fudendo. Nossa, nem Caramba. fala, não, ele fala que voltamos pra cidade, a amiga foi pro hospital retirar os espinhos, tá certo. Não, mas quanto tempo de... Quantos dias deu isso? Então, que foi esse campo. Não, no mínimo 3 dias, porque ele escreveu assim... Não, velho, ficaram mais de uma semana, porque aqui no início ele fala, ó, que eles tinham ido na sexta... Cadê? Eles tinham ido na sexta pra perder menos aula, né? Que aí eles iam ficar uma semana só. E aí, depois disso tudo, ainda ficaram mais 3 dias, porque começou a chover quando acabou o campo. Caramba! Com o cara mala, que nem desatolar o carro que o cara falou que não ia atolar. Pô, um puto do inútil, né, velho? O cara ficou lá só fazendo doideira, tentando esquentar a água, velho, tá doido. Qual que é o moral dessa história, velho? Nunca confie num cara que vai pra Betânia de Opala. Cheque bem as qualidades do seu motorista. Nossa, nem fala, cara. Eu até ia ler uma frase aqui, a frase que ele se apresentou, o MacGyver, né? Já passei em lugar muito pior. Não confie em alguém que já se apresente assim. Mocinha, não se preocupe. Nossa, cara. Tipo, aquela sequência de últimas frases, né? Pode subir, que não cai, aquela coisa, né? Bem que é seguro. Segura minha cerveja. Últimas frases, né? Exatamente, cara. Porra. Cara, e falar nisso de perrengue, eu recomendo todos para assistirem um filme chama Fall. Não sei se vocês viram. Fall? É um filme que as meninas vão subir uma torre. Esse é o perrengue de verdade, cara. Elas vão subir mas isso tá disponível aonde? Eu tenho que assinar algum serviço de streaming obscuro, não? Obscuro, não. Você tá passando no cinema. Não, porque agora é assim, aquele filme que eu queria ver. Aí você entra num, não tem. Entra no outro, não tem. Entra no outro, não tem. Cara, tem 38 streamings diferentes hoje. Em algum deles deve estar. Então, já Fall, queda? Fall. Queda, isso. Chama o MacGyver pra juntar tudo num só. As meninas sobem numa torre que diz que é um dos pontos mais altos dos Estados Unidos, uma torre de rádio abandonada. E elas sobem lá e aí a escada cai e elas ficam presas lá em cima. E aí a cagada tá aí. Cara, eu tenho certeza que logo a gente recebe um perrengue desse, porque é muito real de acontecer as coisas dessa, cara. Os caras vamos subir aquela torre ali, tudo enferrujado. Eu fazia isso direto lá em Carangola, na aconteceu comigo celular. isso também, a gente, quando eu tava construindo a torre, eles construíram a torre, mas aí não tinha nenhuma... Não colocaram nada, ela ficou meses lá sem colocarem as antenas mesmo, os equipamentos eletrônicos e tal, e a torre ficou... A gente ia pra lá e subia, fazia rapel. Aí a cagada, ó. A cagada 80 metros, velho. Na frente de um puta abismo, assim, região de Zona da Mata, né, cara? Velho, a gente subia e aquele negócio balança no vento, assim, velho. Nossa. Pois é.
Não, Ô, Roger, você lembra quando a gente estava fazendo o São Francisco, na Foz do São Francisco, que tinha um farol abandonado? Eu subi lá, cara, uma vez, para tirar uma foto aérea antigamente. Tá vendo? Aí numa dessa cai a escada... Foto aérea antigamente era subir no farol, né? Não tinha drone, né? Era, cara. Porra, cara, hoje em dia você tem esse bichinho que voa, esse besouro. Mas eu lembro que eu direitinho, cara, eu tava na Foz do São Francisco, vi esse farol abandonado no meio das dunas lá. Quem conhece a Foz do São Francisco sabe que é cheio de duna. Falei, lá vou eu. Tava eu e o barqueiro. O barqueiro falou, eu vou ficar aqui. E eu fui sozinho, cara. Andei quase, sei lá, uns 40 minutos para chegar nesse farol. Comecei a subir a escadinha toda enferrujada. O farol não funcionava mais. Aí no meio da escadinha começou a balançar, cheguei no final. Quando eu cheguei no final, tava preso com um parafuso enferrujado e o outro era um arame, cara. Me deu uma taquicardia, cara, eu não conseguia segurar a máquina pra tirar foto, eu fiquei parado lá uns 15 minutos, cara, de nervoso. Falei, se eu caio aqui, cara, ninguém sabia que eu tava ali, ninguém sabia. Então. Tava o barqueiro que falar, vou embora, o cara sumiu aqui, vou embora, né? Aquela coisa. Não, assiste o filme, é igualzinho. Você vai falar, livrei dessa. Cara, Cara, quando eu era moleque, cara, tinha um pátio da prefeitura perto da minha rua e aí tinha uma caixa d'água que devia ter uns 10 metros pra mais. E a gente subia essa caixa d'água lá no alto pra fazer coisa que moleque faz, merda, né? E aí e tinha o Zé do Cachimbo, que ele era o guardinha que ficava na prefeitura. E aí, quando a gente aí teve uma vez que a gente subiu, ele tirou a escada, a gente ficou lá em cima. Agora vocês chamam seus amigos pra chamar os seus pais, que eu vou falar pra ele. Cara, deu uma merda aqui. Cacete. Preso lá em cima da caixa d'água. Bom, mas é isso. É isso, cara. Muito bom. Muito bom. Muito bom, meus caros e minhas caras. Lembrando aí, galera, quem tiver o perrengue aí pra mandar pra gente, mandem seus perrengues lá no primeirapedra@desabrace.com.br que a gente monta aqui mais um episódio sensacional de perrengues de campo. Bom, pessoal, e como é tradição aqui nos episódios de perrengue de campo, nós vamos escolher um perrengue e o ganhador ou a ganhadora vai ganhar um Ultimate Kit de primeiros socorros aí, produzido pela Padilha Treinamentos, né, para que você, no próximo perrengue, pelo menos você consiga aí fazer um curativo, Não vai ter arame nesse primeiro socorro, porque isso não é pra MacGyver, é pra gente normal. Isso aí, né? Cara, a gente podia chamar o kit do Padilha, do Perrengues, botar uma borracha ali, um arame, e chamar o kit MacGyver do UFC desabraçado. Botar um chiclete mascado. Muito bom, muito bom. E aí, meus caros, qual que é o perrengue que tem mais lições a se levar e que tenha cadência, que tenha ápice, né? Que tenha uma boa história contada aí. É a gente que tem que ver aqui? Você é convidado de honra, Gavarini. Porra, cara, eu quero participar mais. Eu gostei dessa zoeira aqui. Achei legal. Cornetar os outros é com o cara. É louco. Até que esse não teve muita cornetagem, né, Fê? Tá muito sério esse, cara. A galera mandando uns perrengues aqui muito profundos. Então. Não teve nada escatológico, como eles disseram. Porra. Galera, mandem e-mails com perrengues com diarreia, né, cara? Perrengue com diarreia são os melhores. Porra, lembrei de um, cara. Acho que eu vou mandar alguns, só pra vocês lerem. Porra, uns escatológicos de diarreia aqui, muito engraçado. E aí, meu? Vamos pensar aqui junto. Bom, já que enquanto você tá pensando, eu vou falar meu voto aqui. Eu acho que o perrengue da Carla, ele foi tenso. Ele foi bem tenso. E o risco de dar uma cagada foi grande. E ele teve plot twist, né, cara? Que teve uma construção ali, e teve o plot twist. Ele teve o plot twist, exatamente. Embora, assim, faltou pontuação, mas ele tem uma narrativa boa. Exato. Irmão, a narrativa, quem deu fui eu, né? Porque não teria entendido. Tá ajudando. Porra, cara, eu teria que ter um balão de oxigênio
corrigindo aqui do lado para ler essas frases de parágrafo sem ponto. Mas eu acho, assim, que ele seria mais legal se o cara tivesse um tapa-olho, não tivesse um olho, o cara correndo com uma pá, alguma coisa louco, assim, né? Assim, uma adaptação no roteiro original. Eu vou, apesar de eu ter gostado muito da história da Carla, eu acho que a história, o Thiago ter aguentado o MacGyver uma semana, e eu, assim, esses motoristas, cara, que sabe tudo, é o fim da vida, e ter ajudado a amiga a tirar espinho da bunda, né? Ter andado pra cacete pra chegar na cidade, pra resgatar. Brother, né? Eu acho que esse cara merece. O perrengue foi bom, tá bem escrito, tem ápice, né? A história, o roteiro tá boa, e não que os outros não tenham. Esses perrengues todos tiveram um ápice, mas o do Thiago, acho que só por ele ter aguentado o MacGyver aí, já merece ganhar. Olha aí, tá vendo como tem um lado educativo também, cara? A gente zoa tanto a falta de ápice nos perrengues que a galera tá aprendendo a contar história, velho. Exatamente. Né? Plot twist cara. Com ápice, né? Desabraçando é aula de storytelling, né? Construção de personagem, tem tudo aí. Não, foi muito bom, cara. Eu também. Referência de cultura pop. Não, e tem mais. A gente, que é eu, pelo menos, o Roger, todo mundo, acho que aqui de nós três aqui, já passou perrengue com motorista, cara. Então, eu fui lendo, cara, fui lembrando de pelo menos uns 4 motoristas desde a época da faculdade que aconteceu isso, cara. Porra. Um que eu peguei uma vez com trabalho de faculdade, mesmo esquema deles, assim, que eu tinha que ficar cutucando o cara. Que o cara dormia, cara. O cara dormia na Kombi. Era Kombi ainda. Não era o Opalão. Se fosse o Opalão... A Kombi, né, cara? Que a Kombi, ela tem uma característica interessante, que ela é tipo... Lembra aqueles filmes da década de 50, que tem as cenas que o pessoal tá no carro e eles ficam balançando o volante pra fingir que tá dirigindo? Né? Porque você não pode dirigir sem ficar mexendo o volante, né? A Kombi, na verdade, você dirige daquele jeito, velho. Você dirige assim, cara. Meu. É um exercício, cara. É pilates junto que você tá dirigindo, cara. É surreal. E eu tinha que ficar cutucando o cara, então eu voto também no dele, cara, porque eu me vi em várias situações. Olha aí, unanimidade, que eu também voto no Thiagão. Porra, sem desmerecer os outros, que foi muito bom, assim, valorizar o cara que falou, deixa comigo, eu vou tirar esse bujão de gás daqui, muito bom. Manda o nome dele aí, viu, mas porque, pô, cara, esse aí, ele foi brother e ele levantou, rise up to the challenge. Ele foi brother, Mayra. Bateu no peito e falou, aqui é comigo, rapaz. Deixa comigo. Eu vou salvar a equipe. Se ele tivesse escrito o perrengue, eu votava nele. Eu também. A Mayra já perdeu 10 casinhas quando fugiu os 50 metros do carro, né? Pô, é aquela cena do Batman, né? Levando a bomba embora de Gotham, assim, né? Exatamente. Aí explode a bomba, o cara sai do meio da fumaça, né? Nossa, agora eu imaginei o cara aqui com um bujão de gás no Monte de Brita. Porra, surreal mesmo. Surreal. Meu, sensacional, galera. Pô, Thiagão é brother, acompanha a gente aí há muito tempo, apoiador do podcast, tá lá sempre mandando resposta errada pro que bicho é esse. Mas Obrigadão, Thiago. E, obrigado a todo mundo, né? Obrigado aí a Fernanda, obrigado a Carlinha, obrigado a Mayra pelos e-mails também, né? Por dividirem essa experiência aí com a gente. Desculpa aí qualquer coisa, né? A gente tá na saída aí, a gente já faz uma amarração aí, desculpa qualquer coisa. Diga aí, meu caro Roger. Bom, olha, foi muito bom estar de volta aqui com vocês e tava com saudade demais. Tava com saudade. Vamos ver se a gente agora resume aí a gravação, as gravações, né, Fê? E, bom, gente, se aproximando aí do dia 30, não vamos falar de política, mas vamos falar de responsabilidades. Temos responsabilidades, né? Vamos lembrar disso, né? E deixar um grande abraço a todos, acreditando sempre num futuro melhor. Um abração, gente. Salve, salve. Até a próxima. Diga, meu caro Gamarini. Bom, Fernando, Roger, cara, foi ótimo participar. Aceitarei com prazer qualquer outro convite. Foi bom. Agora já sei resolver essas questões tecnológicas aqui, do Hadouken. Se vou arrumar um chumbo para botar aqui no microfone para funcionar. Mas foi muito legal porque, porra, ouvir histórias é meio que
retornar de campo, assim, porque a gente que tá no campo vive de história. Eu acho que a gente tem mais aqui valorizar, porque é isso que faz a nossa vida, né, cara? No fundo, que a gente vai, aprende, é legal demais, o conhecimento que a gente traz é legal demais, mas para nós, enquanto pessoas, essas histórias que constroem a nossa vida. Então, acho isso muito legal. E tem mais aqui compartilhar mesmo, porque quem não tem história de vida não vive. Basicamente é isso. Filosofando um pouquinho, né? Mas, pô, obrigado mesmo pelo convite. Obrigado a vocês 4 que se abriram, escreveram as histórias aí. Continuem acumulando essas histórias, continuem encarando o campo da melhor forma possível, porque é isso que vale. Muito bom, muito bom. Sensacional! Seguimos! Nekasset TVS, Panteram Tuam Ipsan Estis.